O plenário da Câmara dos Deputados ampliou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro em 8 meses, mas momentos depois alegou o erro e revogou a decisão. A medida foi incluída apenas na última versão do projeto de mini-reforma eleitoral. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, anunciou que o julgamento do recurso contra a decisão que tornou Jair Bolsonaro inelegível terá início já na semana que vem, no dia 22 de setembro. A previsão é de que a análise do recurso seja concluída até o dia 28 deste mês. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Esse julgamento no TSE, possibilidade de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Esse recurso será apreciado pelos ministros do TSE. Que avaliação é possível fazer? Há alguma chance de reverter essa inelegibilidade, Zé? É muito difícil, mas a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, me dizem que estão esperando. É sempre possível, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Alan. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite especial a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com todas as letras. Reclamar ao Supremo Tribunal Federal, que será a Corte Superior ao TSE, é desnecessário, porque seria, palavras dele, né, como reclamar da esposa para a sogra. Ele faz essa referência porque existem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, já sairia ali perdendo de 3 votos, o que é muito complicado. Esta apelação aí em nome do ex-presidente, ela seria muito bem-vinda se houvesse um atraso no julgamento do TSE e isso poderia levá-lo à elegibilidade até as eleições do ano que vem. Mas com este julgamento é quase uma pá de cal na possibilidade de candidatura do ex-presidente. É uma pena, eu entendo que um político só morre sem votos. É voto que destrói uma carreira política. Falta de votos, falta deles. Essas manobras atrasam, mas um dia Jair Bolsonaro vai voltar e todas as pesquisas indicam que existe um grupo forte, resiliente, que apoia o ex-presidente. É uma pena deixá-lo fora de qualquer pleito. Ele até colocou a disponibilidade de se candidatar nas eleições do ano que vem, que são eleições municipais, vereadores e prefeito. Ele chegou a dizer, né? Ele me disse que seria vereador para fazer uma grande bancada no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, é muito difícil, eu diria até impossível, que o mesmo plenário faça uma mudança de raciocínio tão grande assim, já que não apareceu nada de novo. Pois é, a gente continua nesse giro inicial de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Também concorda com o José Maria Trindade? Difícil apostar numa reversão, pelo menos no Tribunal Superior Eleitoral. Ele poderia, em tese, ainda recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal, que talvez dê na mesma, né, Mota? Difícil é a gente fazer qualquer prognóstico no Brasil de hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa querida bancada. Boa noite, nossa audiência. Eu acredito que sempre há a possibilidade de revisão de uma decisão como essa. Afinal, é assim que funciona a justiça. Não se pode perder a esperança. Quando se considera um político, a capacidade de se eleger é tudo. É uma das coisas que caracterizam o Estado de Direito, a democracia. É o direito de votar e o direito de ser votado. Isso é especialmente importante para um político que é muito popular. Uma democracia republicana precisa dar espaço a todas as vozes. É nisso que a gente acredita. Portanto, não se pode perder esperança. Também com a gente, Alan Gani, nesta sexta-feira. Alan, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, tratando dessa possibilidade de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, julgamento que será iniciado no dia 22 de setembro, semana que vem. O que a gente pode esperar, Alan? Você concorda com Roberto Mota e também com José Maria Trindade? Muito difícil, né? Muito difícil. Boa noite, Caniato, boa noite aos colegas e a toda a nossa audiência. Eu acho muito difícil, até porque a justiça se mostra muito mais inclinada e com todo o rigor da lei contra a direita e com perdão
para a esquerda, né? E aí esse país eu vejo que ele está de ponta cabeça. E por que eu falo que ele está de ponta cabeça? Olha que loucura, a gente tem várias pessoas no âmbito da Lava Jato que foram condenadas, né? E que por filigranas jurídicas, por manobras jurídicas, elas puderam concorrer às eleições de 2022. Então a gente tem vários nomes aí que foram, eu estou trazendo aqui fatos, né? Pessoas que foram condenadas e aí com processos anulados e que foram envolvidas em escândalos de corrupção, segundo apurado pela Lava Jato. Então vou exemplificar alguns nomes: Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Beto Richa, inclusive está eleito como deputado federal. Então a gente percebe que não tem mais senso de proporções. Por quê? Porque o presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro fez um questionamento à justiça. Tudo bem, fez um questionamento num momento errado, num lugar errado, mas ele fez um questionamento, exerceu ali a sua liberdade de expressão e por isso ele está 8 anos inelegível, enquanto ao passo, pessoas que, segundo apurou o Ministério Público, a Polícia Federal, cometeram crimes, né, segundo esses órgãos, voltaram aí à política ou tiveram a chance, pelo menos, de voltar à política. Esse país está completamente no avesso. Vamos chamar agora o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir suas impressões acerca desse julgamento que será iniciado no dia 22 de setembro no TSE. Caso seja mantida a inelegibilidade, a defesa de Jair Bolsonaro poderá recorrer à Suprema Corte Brasileira, ao STF. Agora, a manutenção da inelegibilidade de Jair Bolsonaro altera a força eleitoral dele, o capital político de Jair Bolsonaro? Boa noite, Caniato, boa noite, Alan Gani, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todos os dias aqui nos Pingos nos Is. Olha, o fato de ter Jair Bolsonaro inelegível está dado, né? Ele já sofreu essa condenação pelo TSE e agora está cumprindo um rito do seu processo. Mas não há nada ali que indique que haverá uma reversão de posicionamento. Os advogados estão fazendo aquilo que é o papel deles fazer. Mas eu realmente não acredito que haja nenhuma chance de reversão deste quadro nesse momento. É preciso observar qual é o clima do judiciário, porque no Brasil o judiciário tem clima. Tem horas que está frio para um determinado grupo, tem horas que está frio para outro grupo, tem horas que aquece, os ventos mudam. Então essa é a realidade que nós vivemos no Brasil. E a gente, diante dessa realidade, precisa entender que o mesmo tribunal que cassou Deltan Dallagnol, que vem dando demonstrações que não vai aliviar nem um pouco para qualquer um que pertença a um grupo político que se oponha ao atual governo, não vai mudar a interpretação da situação de inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Agora, o tempo, e aí é um tempo mais longo, é que vai dizer se será preciso aguardar 8 anos para ver o Jair Bolsonaro participando de uma nova eleição ou não. Porque, infelizmente, no Brasil, o passado é incerto, o que dirá o futuro. A gente não pode dizer, então, Caniato, só para responder a sua pergunta de forma objetiva, eu sinceramente não acredito que esse julgamento mudará em nada. Nem o resultado, que já está dado, e nem o peso político, a força política e eleitoral de Jair Bolsonaro para as eleições do ano que vem. É claro que tem muita coisa para acontecer. A gente teve a delação do Cid sendo aceita pela justiça. Tem vários elementos aí que podem, eventualmente, mudar esse cenário. Mas no que está agora, eu vejo que vai continuar.